para que o vosso batimento entre em compasso com a espiritualidade amiga, que preparou o nosso encontro desde os primeiros segundos desse dia, sabedores da vinda de cada um de vós, já era Deus Pai, que preparou o nosso encontro com tanto amor, com tanto carinho, que preparastes cada um a energia necessária para que possa receber em tua alma, vós irmãos da carne, irmãos do plano espiritual. Derramado serás em vós a misericórdia divina, as energias necessárias para o vosso equilíbrio, corpo, mente e espírito. Tão certo quanto o ar que dá vida ao corpo biológico é a presença da energia de Jesus no meio de nós, pois aqui estamos no nome dele, para que ele esteja conosco, desde o princípio até o fim. Jesus será para nós o caminho, a verdade e a vida. Ó Nazareno, felicitamos a tua vinda na noite de hoje, para nos deixar o teu legado, para nos mostrar os teus passos, para que possamos, doravante, enxergarmos os nossos equívocos e podermos recalcular a rota de nossa jornada, palmilhando-os os teus passos. Obrigado, Nazareno. Obrigado, mãezinha querida, porque aonde o filho anda, a mãe também está. E a tua energia de amor nos presenteia nessa noite, trazendo alívio para todos os corações maternos, que, de certa forma, desesperados estão. Ao teu abraço, mãezinha querida, ternura ás no coração de cada mãe que aqui se encontra na noite de hoje. Obrigado, Pai Celestial, por nos convocar a unirmos-nos nesta noite em uma só voz, em um só Espírito, em uma só energia, a energia do amor que pulsa em cada um de nós, espíritos, moradores deste planeta. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na oração que o próprio Cristo nos ensinara, dar-se por abertos os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite a todos. É com alegria que nos reunimos mais uma noite para estarmos na presença de Jesus Cristo de Nazaré, pois é por Ele que aqui estamos. É para com Ele que aqui nos encontramos. Estar na presença do Messias é uma dádiva, é uma alegria. Vamos aproveitar o máximo. Hoje o nosso tempo será encurtado, a incorporação será mais branda também, porque o Douglas está um pouco cansado da viagem última que ele fez. Não podemos nos estender muito para não prejudicá-lo na jornada existencial. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Eu queria saber, assim, a gente tem falado muito sobre a questão da influência que os espíritos têm na nossa vida. Me chamou muita atenção a história da semana passada, né, da mulher que tinha um marido, né, um obsessor. Eu queria, assim, não sei se teria como você explicar como que funciona essa influência. Porque a gente sabe que às vezes a pessoa tem mais de um obsessor, ou assim, a que ponto que você está com você mesmo e que você não está recebendo alguma influência em virtude de algo que você, por exemplo, algo acontece
tentar passar uma dica valiosa para vocês, irmãos encarnados. Porque, por muito, os espíritos manipulam a vida de vós, irmãos encarnados. Espíritos bons e não tão bons, porque quando nós queremos passar alguma observação a vocês, que vocês fogem um tanto das escolhas da vida, nós sussurramos em vosso ouvido dizendo: preste atenção neste caminho, olhe estes atos, reflita sobre estas ações, reflita sobre esta fala. Sussurramos em vossos ouvidos e vocês captam através da intuição, da mediunidade que todo corpo biológico os tem, captado pelo sentido, pela intuição. E doravante vocês tapam os vossos ouvidos sensoriais para que só querem escutar o que realmente querem escutar. Não querem muitas vezes as advertências. Então o espírito que não é tão bom, ele te idolatra, ele te leva, ele te conhece, então ele te endeusa, ele fala o que você quer escutar, te levando para um lado que vai ser ruim para você, segundo os propósitos dele. Seria muito simples se Deus não tivesse uma lei que Deus coloca, a lei do livre-arbítrio, e dentro da minúcia dessa lei do livre-arbítrio, existe que um espírito ele não pode se passar por você. Então precisamos ter a gramática muito afiada para entendermos as comunicações. Eu vou ser o mais claro possível para que vocês possam entender. Dentro da lei do livre-arbítrio, o espírito não pode se passar por você. Não podendo se passar por você, ele não pode conjugar o sujeito na primeira pessoa, fazendo-se como se fosse um pensamento seu. Exemplo: eu preciso pagar esta conta amanhã. Você está conjugando essa frase no primeiro sujeito, usando o eu. Ponto. Isto é um pensamento inato seu. Olhe essa outra frase. Amanhã tem conta a vencer. Preste atenção. Isso é um bom espírito te alertando que você está esquecendo de um pagamento. E quando você busca o sujeito está oculto. E transformando na gramática, você vai encontrar que não é a conjugação do verbo no eu, e sim em você, na terceira pessoa. Então, inevitavelmente, nós temos que respeitar a conjuração verbal, porque nós não podemos passar informações em hipótese alguma, pois elas não serão captadas pelo Espírito, fazendo-se pela primeira pessoa. Isso é proibido, porque senão seria muito fácil artilar a vida de vocês. Então Deus coloca esta regra como pétrea do livre-arbítrio. O seu pensamento é sagrado, sua decisão é sagrada, e todos os pensamentos conjugados na primeira pessoa são seus. Todas as vezes que um espírito quer te manipular, ele conjuga o verbo na terceira pessoa. Porém, a gramática brasileira ela é ardilosa. Podemos ocultar o sujeito da frase, levando os encarnados ao engodo. Pela aceleração, pelo tumulto dos pensamentos, você esquece de analisar a comunicação. Exemplo: você está dirigindo o carro, jogue o carro no canteiro. Quando você busca o verbo desta frase, ela está na terceira pessoa. Não sou eu, vou jogar o carro. Então, essa artilosidade, usando a gramática da língua portuguesa, se faz com que os espíritos se mascarem. Então, se você estiver atento em seus pensamentos e procurar o sujeito das frases que são consumidas em sua mente, você separa: isto está no eu, isso não está, isso é meu, isso não é meu. Então, seria muito fácil. Aí Jesus, sabendo disso, diz-nos: vigia os pensamentos. O que é a vigília dos pensamentos? Saber o sujeito da frase que está te imputando. Se você conseguir captar o sujeito da frase que te visita, você separa racionalmente o que é seu e o que não é seu. Exemplo: pegue o celular. Isso é terceira pessoa. Eu vou pegar o celular. Isso é você dando uma ordem ao seu corpo para pegar o celular. Então, quando você começa a separar gramaticalmente as frases,
você facilmente identifica qual é o seu pensamento e qual é o pensamento intruso, o pensamento oriundo fora do teu espírito. Quando vem aqueles pensamentos, se eu fizesse, se eu fosse... É só conjugar o verbo. Se eu fizer, estou conjugando eu. Eu estou me colocando no futuro, no tempo futuro. Se eu teria feito, estou conjugando o tempo passado. Então, ache o sujeito da frase. E você vai perceber que de cada 10 pensamentos, 3 são teus. Os outros 7 são lançados. Então, o vigiar é você achar o sujeito da frase. Acha o sujeito da frase, não sendo eu, ignora. É porque às vezes você está falando de música, às vezes você não pensa assim, se eu fizesse, vem só se fizesse. Exato, você usa o sujeito oculto. Os espíritos mais inteligentes, exato, é como ordem. Os espíritos mais intelectualizados, eles fazem argilosa as frases e te pega desprevenido, principalmente aqueles que não gostam da língua portuguesa. Então, se você não consegue achar o sujeito no dia a dia, dificilmente você vai achar o sujeito nos seus pensamentos. Mas essa é a regra. Um espírito ele não pode se fazer por você. Isso seria uma infração aguda e grave na lei do livre-arbítrio. Ele não pode colocar um pensamento em sua mente, se fazendo como um pensamento verídico seu, conjugado na primeira pessoa, como se fosse um pensamento seu. Ele não consegue, por leis naturais. Teoricamente, se ele é do mal, se ele é não tão bom, ele ainda obedece a regra? Não significa que a regra ela é pétrea, ele não consegue burlar. O canal sensorial não capta. Todas as vezes que você tenta burlar o sistema colocando uma outra senha, ele fala que a senha é inválida. Quando eu tento colocar uma comunicação que o sistema da lei do livre-arbítrio identifica como inválida, você não capta. Essa é inválida. Eu não consigo colocar, porque eu não posso mudar a lei divina, que é simples. A lei natural é 2. Lei do livre-arbítrio e de causa e efeito. Só existem essas 2 leis. Quando for uma frase também, por exemplo, como falou do espírito, né? Falou uma frase. Quando for uma frase, também pode ser mais que a do outro lado. É só achar o sujeito. Toda frase tem um sujeito. Toda frase tem que ter um sujeito. A frase normalmente é na imposição, na impositiva. E toda frase na impositiva ele tem que ser um sujeito, ou um sujeito oculto, ou um sujeito pleno. Quer um exemplo? Ao olhar no espelho, você fala, como eu estou bonita hoje. Qual é o sujeito? Eu. Ao olhar no espelho, vem a voz, está linda. Como você está linda? Ou você subtraiu você? Como está linda? Você oculta o sujeito. Aí você usa essa frase para envaidecer. Ao mesmo tempo que você usa para depreciar. Como você está feia. Olha o seu cabelo, olha o seu corpo, olha, preste atenção. Cadê o sujeito da frase? A hora que você conjuga o verbo da frase, você encontra o sujeito na terceira pessoa, na forma imperativa. Esta é a regra. Então se torna fácil para quem quer vigiar. Se você não quer vigiar, você vai cair toda hora, porque você vai tomar como seu os pensamentos intrusos. Aí você acaba fazendo ações e logo em seguida você fala assim, por que fiz isso? Por que falei isso? Por que agi assim? Já é o teu inconsciente cobrando você da tua vigília. Então, a lei da gramática, ela é imperiosa. Se você souber a língua portuguesa e antes de verbalizar e antes de agir, tentar achar o sujeito, você peneira a comunicação dos espíritos bons e ruins. Aí, diz os espíritos para Kardec, quando Kardec indaga, como que eu posso identificar os pensamentos, os espíritos bons e ruins? É apenas pela análise da frase? Ele fala não, pela análise do conteúdo, porque se o espírito ele é intelectualmente inteligente ao ponto de ocultar o sujeito para te fazer frases maiores, quiçá não fazer frases bonitas para que o teor seja nefasto. Então,
espírito bom, ele é muito direto, ele não floreia. O espírito ruim começa te floreando, começa te erguendo, começa te falando. Quero um exemplo. O Douglas, ao sair de uma palestra, muitas das vezes o Douglas sai da palestra falando assim: nossa, quanta coisa eu aprendi hoje. E ele aprendeu junto com vocês. Porque a grande maioria do que vocês perguntam, ele tem uma ciência por causa dos últimos 10 anos, mas a grande maior parte, como abre-se para todos os tipos de pergunta, ele está aprendendo junto com vocês. E ele vai somando este conhecimento através dos estudos que ele vem aplicando. E muitas das vezes ele sai lá fora e fala assim: nossa, é tão lógico, que interessante, não sabia disso. E muitas vezes, a hora que vai no banheiro e começa a tomar banho, já disse a vocês que jogando água em seu corpo, lava o corpo e o perispírito, a mente flutua. Aí vem no pensamento dele: que palestra. Ele fala: que sujeito é esse? Cadê o sujeito dessa frase? A hora que tentam enaltecer ele, colocando: nossa, como você fez uma palestra, ele fala: eu? Ele já combate os pensamentos colocando a verdade. Não é meu, me falta conhecimento, que dera eu pudesse ter todo este conhecimento. Seria talvez alguém que ganhasse mais dinheiro. Então, ele rebate os pensamentos na imediata oportunidade que ele identifica que o sujeito não é oriundo dele e que o teor está para enaltecer, para elevar o ego. Porque espírito bom não vai fazer vocês se elevarem, porque nós sabemos que o maior mal que cometemos quando estamos na carne chama-se vaidade. E todo pensamento que o assola, levantando a vaidade dele, ele já imediatamente identifica o sujeito da frase e já o corrige. Eles podem agir na saúde da doença também, não? Já que eles atuam nesse objetivo? Só quando há permissão. O que o espírito age na doença é quando a doença já está pré-diagnosticada, pré-existente ou já está em curso por negligência ou karma. Então, um espírito bom, quando a pessoa tem merecimento, nós já sabemos no cronograma reencarnatório que existe uma doença kármica que ela irá passar. E quando o espírito ele tem atitudes boas durante a vida, nós intensificamos aquela região onde a doença vai aflorar para que ela se torne um holofote, para que no exame corriqueiro seja identificado com brevidade, para que o sistema de cura do homem tenha mais tempo para agir. Então, nós, espíritos que trabalhamos na seara do Pai, sim, agimos nas doenças biológicas, acelerando os processos de identificação dela por merecimento de vocês. Então, um tumor, ele é encontrado com muita brevidade. Uma patologia mais séria é identificada com muita mais brevidade. Então, nós fazemos isso constantemente. Mas a doença já existe, ela já está escrita no seu cromossoma e ela já está em fase de eclosão, do escrito no cromossoma para perispírito e para posterior inserção no corpo biológico. Este é o processo. Os maus espíritos também agem, porque sabedor daquela dor, de vez em intensificar para a luminosidade, para ser facilmente identificado, quando o encarnado não tem tanto merecimento, ele ofusca aquela doença, tarteando a descoberta. Por isso que às vezes descobrimos a doença tardiamente, porque se olharmos para nós, os nossos atos, nós não fomos merecedores de sermos magnetizados com uma energia maior para ser identificado mais cedo, ou até fomos ofuscados para ser identificado mais tarde, segundo as nossas ações. Então, como todo espírito pode jogar energia sobre uma doença pré-existente, a qual esteja eclodindo ou adormecida, para fazer a dor maior, ou para encobri-la, para fazer o diagnóstico tardio, ou para fazer o diagnóstico mais recente. Mas todas as possibilidades de uma incursão espiritual para o corpo se dá pelo merecimento. Então, se você tem uma boa obra, quem vai agir sobre a tua patologia são bons espíritos, te mostrando medicina nova, te mostrando oportunidade, identificando processos mais recentes.
se você não tem energia positiva, se a tua vida está estagnada, se você não faz o bem, não faz a caridade, você vai ser obscurecido para a patologia, onde sequer a ciência do homem identificará a tua doença, muito menos com brevidade, às vezes já mais na bem avançada patologia. E sem se tratar dessas patologias mais graves, mas tipo mal-estar em certos lugares, em certas energias, isso existe? De ter um mal-estar com a energia do local? Todas as formas de obsessão só pode se haver com a intensificação e não a criação. Se eu falo a vocês, cravo, que eu leio do livre-arbítrio, ele é pedra, e ninguém consegue mutar. Se você está com uma dor de cabeça, e pela dor de cabeça você foi deselegante com alguém, você maltratou alguém, o obsessor ele consegue ter acesso à dor de cabeça. Então ele vai pegar a dor de cabeça que é desse tamanho e transformar nesse. Ele intensifica, ele não cria. A dor de cabeça primeira lá estava. Entanto, se você tomar um remédio, a dor de cabeça sumir, a dor de cabeça que o obsessor aumentou também some. Então, tudo em nós relativizado ao corpo carnal precisa ter primícia em nós mesmos. Então, se nós acordamos e não estamos a fim de olhar para a cara de alguém, essas energias são emanadas. Os espíritos se valem dessa energia e se acoplam, fazendo com que este nosso mau humor se acentue. Então, por muito, quando estamos num lugar que nos sentimos mal, é porque já saímos mal de casa, porque estamos brigados com alguém, ou porque não queremos ver alguém, ou porque discutimos com alguém, ou porque sabemos que vamos ter que encontrar determinada pessoa daqui 5 dias, 10 dias, e vamos jogando para o futuro o mal-estar do encontro. Mas a origem primeira é nossa. Então é de nossa importância cuidar de nós. Se eu não, é o que Jesus diz, reconcilia-te com todos na jornada, porque isso é a melhor oferenda. Então, se você não tiver a premissa em si, o obsessor não acentua, o obsessor não cria. Se você não gosta de comer doce, o obsessor não vai vir na sua garganta e falar para você comer doce. Não vai conseguir, porque é de teu livre-arbítrio não comer doce. Entende? Se for com Douglas, vai comer 20 barras de chocolate. Mas assim funciona. Então o obsessor não cria nada, ele intensifica. Ele pega o que você faz morada e te transforma maior. Se você é ciumenta, o obsessor pega os teus ciúmes e transforma nisso. Se você é desconfiado, ele pega essa desconfiança e transforma nisso. Ele acentua, ele amplifica. É como se colocasse você numa caixa sonora. Então, se você está irritado, o obsessor vai pegar a tua irritabilidade e vai transformar em algo maior. Ele apenas intensifica, porque a criação é do livre-arbítrio. Nós demos a brecha. Ele fica falando ou ele fica, é como se ele jogasse um pensamento? Joga um pensamento. Joga um pensamento ou pode falar? Quer um exemplo? Um exemplo claro, notório, de como os espíritos agem. Você veio no centro hoje, todos vocês vão tomar passe, vão sair daqui renovados. Aí vocês vão ter uma bela noite de sono. Amanhã vocês vão acordar tranquilos. Na hora que vocês estiverem se preparando para os seus afazeres da vida, o obsessor, vendo que você está blindada, que você está limpa, ele vai falar assim: pega teu celular, olha quem te visualizou. Aí, se você não estiver atento, você vai pegar essa frase como sua. E se você procurar o sujeito dessa frase, em nenhum momento vai ser você, eu. Vai ser sempre uma imposição. Aí você vai pegar o celular e vai direto naquela pessoa. Porque o obsessor já tinha ido na mente da pessoa, feito ela curtir a sua foto, para vir até você, sussurrar no seu ouvido, para abrir e ver aquela marcação. A partir que você viu aquela marcação, ele sabe que você vai entrar em cólera. Aí você entrou em cólera. Ele não vai deixar você entrar em cólera total. Ele vai entrar na sua mente e vai falar: falei, sabia que tinha algo errado. Aí ele começa a manipular os seus pensamentos durante todo o dia, intensificando o que em você é primeiro. O que em você é primeiro? A desconfiança, os ciúmes,
o rancor, a birra, essas inclinações que nós temos as tantas. São as nossas inclinações. Então ele vai usar a nossa inclinação, jogando uma palavra que nos direciona a contaminarmos com nós mesmos. E quando nós nos contaminarmos, eles pegam. E aí eles começam a criar enredos e aceituam. A hora que você for dormir amanhã à noite, você está destruída. E você não sabe por quê. O obsessor tem culpa? Não. Ele faz o que você permite. Vigia. Vigiou. Ora. O obsessor faz a gente se questionar se a nossa escolha foi falada. E aí seria o efeito contrário. Ele a gente a uma ação, eles fazem questionar a ação que nós já tomamos. Mas só que eles fazem isso. Eles não podem falar que a sua ação foi correta usando a primeira pessoa. Quando você faz uma ação boa, benéfica, os espíritos ruins vêm questionando a sua ação. Quero um exemplo? Quando você começa a trabalhar na casa espírita e está frequentando a casa espírita, o obsessor, ele não quer que você fique na casa espírita. Quando você vai para a tua casa, ele fala assim: você foi útil lá? O que você fez? Nem médium você, por que você está lá? E todas essas perguntas lançadas, se você procurar o sujeito, você não vai encontrar eu. Então, a missão do obsessor é descredibilizar as tuas ações. Então, você conhece as ações pelo teor, pelo o que bem está fazendo. Então, se você tomou uma ação na tua vida que você não prejudicou ninguém, mas que foi uma postura que você teve que tomar, não passou por cima de ninguém, mas foi firme, tá certo, a tua decisão é livre-arbítrio. Ninguém pode questionar. Porque os bons espíritos podem falar: olha, preste atenção no seu ato e talvez você prejudicou alguém. Então você sente um peso, porque eu acho que eu prejudiquei alguém. Então você sente. O espírito que não é bom, ele vai falar: você não poderia ter feito isso, você é um monstro. Ele começa a te questionar as suas ações para descredibilizar você mesmo. Aí você acredita que é você o inconsciente cobrando o seu consciente. Não é. Porque nada mais fácil do que um encarnado com medo das suas próprias escolhas. Entenderam essa frase? Nada mais fácil para um espírito obsessor do que um encarnado com medo das suas próprias escolhas, dúvidas do que se o que ele está fazendo é correto ou não. Se você está fazendo e não está prejudicando ninguém, siga. Se você está fazendo e está prejudicando alguém, pare. Reflita e ache um outro caminho. Porque na jogada da vida é você com você mesmo e não precisa passar por cima de ninguém. Se você estiver passando por cima de alguém, pare, reflita e siga. Se você não quiser, siga em frente, passe em cima das pessoas, não tem problema. Causa e efeito. Isso virá na frente. Se você corrigir as rotas, você sai desse enredo de causas e efeitos. Você sai fora e trilha um outro caminho. Mas o obsessor torna um encarnado vulnerável colocando a dúvida nele. Principalmente o trabalhador de casa espírita. Porque ele vai na mente de vocês e ficam: para que você faz? Isso é útil para quê lá? Olha a pessoa te questionando, olha o olhar do outro. Buscai o sujeito das frases. Se não for o crivo na primeira pessoa do singular, deixe de lado. Não escute. Porque o que é seu, você formula o seu desejo na primeira pessoa, sempre é natural. Por quê? Vocês aprenderam isso na escola. E não foi agora. Em todas as gramáticas de todas as línguas, a conjugação de verbo. Então, isso é longevo, longínquo. Você aprendeu isso em outras vidas. Esta é a lei. E sim, o espírito trevoso, ele tira a tua certeza. Porque um encarnado perdido, um encarnado sem firmeza no que ele quer ou não quer, ele é uma presa muito fácil. Ele escuta qualquer devaneio. Aí ele faz uma coisa, dá errado, faz outra coisa, dá errado, faz outra coisa, dá errado. E cada vez que dá errado, eu te falei que ia dar errado. Você acaba fazendo coisas que você não prestou atenção, que era da tua vontade ou não.
é assim age. Por isso que eu digo a vocês sempre, primeira regra, o obsessor, ele vai sempre te levar ao medo. E se você deixar ele entrar pelo teu medo, você vai desenvolver uma patologia chamada pânico. Você trava, você congela, porque está no medo extremo, que o medo, sendo do cérebro reptiliano a sua essência, ele congela o sistema nervoso. Você não levanta, você não anda, você não fala, você congela. Síndrome do pânico. Medo ao extremo. Se a origem do pânico é o medo, espírito bom jamais vai trazer uma informação, seja num estudo, seja num atendimento mediúnico, que te traga medo. Palavras, ensinamentos que gerem medo geral são obras de espíritos ruins, porque no medo comunitário você abre as portas para os obsessores entrar. Ok? Por isso que sempre advertimos vocês. Ai, mas teve médium que falou que se passar o final de ano na praia vai ter um tsunami, vai matar um monte de brasileiro. Isso é verdade, José? Eu falei, nunca. Se isso fosse acontecer, o espírito bom tinha que ficar quieto, porque nós não podemos falar, não podemos gerar uma histeria, nem um medo, senão não seríamos espíritos bons. As coisas acontecem porque tem que acontecer, e nós não vamos mudar os rumos nem os processos do que aquilo já está escrito. Quem dirá beneficiar alguns em detrimento de outros? Porque poderíamos beneficiar vocês em detrimento de milhões que iriam morrer? Que Deus é esse? Que espíritos bons são esses? Estamos salvando a nossa comunidade, o resto que se exploda? Não tem lógica. Então, o conteúdo. Ah, mas nós somos espíritos bons, por isso que somos merecedores de escutar você? Não, já disse a você. Aqui é o colégio interno, aqui são aqueles que reprovaram e precisam de uma aula extra de reforço. Por isso que estamos aqui. Correto? Pode perguntar. Quando a gente perde uma Olha, eu vou te falar uma verdade. Quando o Douglas tinha 9 anos, ele enterrou o pai dele. Quando ele tinha 11, ele enterrou a mãe dele. Então, desde os 11 anos, ele não vai no túmulo. Se eles estiverem preocupados, coitado deles, porque o Douglas não vai no túmulo. Desde os 11, ele já entendeu que a alma lá não está. E que, então, não teria lógica ter que ir visitar o cemitério. E muito menos limpar o túmulo. Então, não espere isso dele. Então, é uma mitologia. É uma mitologia muito mais para aprisionar ideologicamente as pessoas para continuar no ritual de enterrar os seus corpos em cemitérios, pagando fortunas em jazidos caríssimos de mármore, granito e pedras preciosas, esquecendo da própria essência, que do pó viemos, ao pó retornamos. Então, o espírito não vai ficar chateado com isso. O espírito vai ficar chateado se todos os anos formos lá e falarmos, nossa, foi tarde, mas está lá acendendo o vela. Parece uma brincadeira, uma zomberia, mas é muito mais comum do que vocês possam imaginar. Então, os espíritos que desencarnam, eles ficam muito mais chateados por doravante, não pelo que vocês lembram dele, mas pelo que nós julgamos ainda. Porque quando lembramos dos entes queridos, às vezes, em vez de lembrarmos das coisas boas, lembramos também do calvário que passamos com alguns. Então isso, às vezes, pode magoar ou não, mas é tão interessante que na própria andança da vida, os nossos avós são jogados em nossa vida carnal de novo. São recebidos por nós como netos, bisnetos, os pais como parentes próximos. Então, ao qual, por muito na idade mais tenra, estamos lembrando daqueles que partiram antes, e eles já estão encarnados. Estamos preocupados em lavar o túmulo de quem já está encarnado. Então, não teria muita lógica. É mais uma ideia
para mantermos um ritual. Porque se todos pensarem dessa forma, acabou o comércio de túmulos, correto? Não teria mais necessidade de levar flores, Então ainda é uma ideologia, parece ideologia existir e persistir e perdurar, ela precisa que encontre alguns mecanismos dogmáticos, ideológicos, para que as pessoas tenham medo. Se eu não for, daqui a pouco eles criam, se você não for no túmulo, teu pai não reencarna. Está atrelado o futuro do teu pai. Não se trata de ideologia, se trata de certeza de que a vida continua, porque do pó viemos, do pó retornaremos, o carne é carne, espírito é espírito, e a vida segue. Sim? Você tem que ser teimosa. Se você faz o bem, a pessoa te cutuca, redobre o bem feito. Multiplique. Quanto mais ela fizer para te incomodar, mais bem você faz. Porque no final da obra é cada um segundo a sua. Não se trata do reconhecimento alheio, ao qual a falta de reconhecimento alheio é uma falta para ele, não para você. Então o bem feito é uma obra posta. Entenderam isso? O bem recebido e não agradecido não é obra, é apenas desprezo. E se desprezo você oferta, desprezo você receberá. Felizes são aqueles capazes de, mesmo recebendo desprezo, continuam a sua obra. Vide Jesus, fora ele recebido por toda a sua obra uma cruz, e fora morto nela, e ainda assim o seu exemplo de vida nos norteia, ainda é para nós o centro de nossa jornada, a nossa bússola moral. Então ele teve da humanidade aquilo que poderíamos dar a ele. E eu ainda digo, se ele viesse hoje, iríamos crucificá-lo novamente. Não com pregos, mas nas redes sociais. E iria seguir. Ainda não somos dignos do mestre. Somos aprendizes a quem, e muito além ainda, mas aqueles que começam a seguir os seus passos, fazendo bem sem olhar a quem, fazendo bem sem esperar nada de ninguém. Aí nós estamos progredindo. Aquele que faz o bem em resposta, esperando uma resposta, o bem não é obra, o bem é um interesse. E o que é interesse não se faz obra. Você não se constrói uma casa com interesse. Você se constrói uma casa com tijolo após tijolo, com suor, com ardor, com investimento do seu tempo. Essa é a construção do amor e da bondade. A obra feita é aquela que não é interessada. Pega e faz. Aqueles que não as reconhecem, é a eles que você tem que fazer mais bem ainda. Mas eles estão tão ingratos, é ali que eu vou fazer mais bem. Mas essa pessoa fala tão mal de você e você continua sendo bem. Não, agora que eu sei que ela fala mal de mim, eu vou ser 2 vezes mais bom para ela. Mas ela continua falando bem, é 4 vezes melhor. Porque no final é tua obra, você está aperfeiçoando você mesmo, lutando contra os seus instintos e os obsessores que estão falando no seu ouvido. Você faz tanto bem para essa pessoa, olha que ela te devolve. Essa frase inteira é jogada na sua mente. Cadê o sujeito dela? Não é eu. Percebe? Assim funciona. Usai a gramática em seu favor. Antes de verbalizar qualquer coisa no seu campo mental, busque o sujeito. Ok? Quem não gosta de gramática vai estudar pelo menos o eu, tu, ele. Já está bom. Passado, futuro, presente. Base para poder estar mais apto a repelir os pensamentos. Isso serve, isso não serve, isso serve, isso não serve. Para não analisar conteúdo, elimina o que não for da primeira pessoa. Isso aí. Se você conseguir eliminar o que não é da primeira pessoa, a tua vida já prospera. Muito, muito. Isso não está na primeira pessoa, sai fora. Isso não está na primeira pessoa, sai fora. Você vai ver que vai sobrar tempo muito na tua jornada.
Douglas quase soltou uma palavra para mim. Queria fazer duas perguntas. Vou tentar formular o que eu estou pensando. Difícil de trazer isso. Nesse assunto de sofrer a interferência dos obsessores. Por exemplo, quando você está relacionando a outra pessoa, através da outra pessoa, o obsessor encontra meios de te tirar do teu eixo. Facilmente. Certo? Isso eu me enxergo e consigo entender. Mas até que ponto você identifica que é isso que está acontecendo, mas a outra pessoa não tem o conhecimento necessário para entender que é isso que está acontecendo? E aí eu me questiono qual é o meu papel nesse ponto. Eu preciso ouvir todas as ofensas e tudo aquilo que está sendo dito, que está me machucando, sabendo que talvez não está vindo dela, eu tenho conhecimento de que talvez não está vindo dela, mas até que ponto eu tenho que passar por aquilo e até que ponto eu preciso perdoar para isso não, sei lá, quebrar um vínculo por conta de tudo isso que aconteceu, ou perdoar e entender que aquilo pode não ter partido 100% dela e você ser, sei lá, humilde a essa vontade, não sei, entender que talvez não foi a pessoa que falou, mas te machucou. Sabe? Eu não sei se eu consigo ser claro. Até que ponto eu posso perdoar? Até que ponto é meu dever? Você fez errado, tchau. Entendeu? Porque foi uma coisa que você fez, mas eu sei que estava sob influência errada. Sim. Primeiro vamos tentar desmembrar a tua pergunta, para que possamos explicar bem por minúcias. Quando estamos em relacionamento, os obsessores sabem que alguns pilares do eixo carnal é dinheiro, amor e família. São 3 pilares. São sempre 3 grandes pilares. Uma constituição biológica tem vários pilares, mas esses 3 são muito fortes, são pilares centrais. Dinheiro, família, amor. Um obsessor, para te destruir, ele vai atacar os pilares mais fortes. Se você for bem protegido, o que é proteção? É andar com o colar da Umbanda, é ser benzido, Não. A tua maior proteção é a boa ação que você pratica. O bem que você faz é o teu único protetor e o mais eficaz. Então, se você é uma pessoa boa profissionalmente, você está blindando o teu pilar profissional. Se você é uma pessoa boa na família, você está blindando o teu pilar familiar. Assim, em todos os outros pilares. Então, depende de você a proteção. O exterior pode te proteger? Pode, só que ele é um paliativo. É algo assim. Quando você está com seus pilares amorosos estremecidos e você procura uma casa religiosa, a gente vem e coloca estaca. Sabe estaca para tentar travar aqui? Só que é uma estaca de madeira. A madeira vai cair a água, vai passar o tempo, ela vai quebrar. Não é estaca de concreto em rocha. Essa estaca é só você constrói, através da tua obra, do teu esforço. Então, nesses 3 pilares, os obsessores atacam muito. Então, tragam para a vida de vocês. Atacam vocês no financeiro? Atacam vocês na família? Meu irmão falou isso. Meu marido, minha esposa. Demais. Ataca vocês no amoroso? Demais. No íntimo. Sim. Vamos relevar essa pergunta, voltando para o tópico anterior. Então, num relacionamento íntimo, o pilar amoroso é a constituição muito difícil de ser feita, porque ela precisa ser feita na confiança, na gentileza, na tolerância, para então nascer o amor. Quando você encontra uma pessoa, você não pode cravar que você a ama, porque ainda você tem que aprender a tolerar. E a tolerância só é jogada com o convívio. Então você encontra uma pessoa e juras de amor infinita. A hora que vai viver junto tem que ter tolerância, aí desanda. Então o amor, ele é construído, ele não é inato, ele é uma construção. Entre a construção do amor
está a tolerância, não a submissão. Tolera, mas não submete. Não se trata de um jogo de sedução e submissão. Não é esse o jogo. É de tolerância. Depois eu vou explicar no dedilhar da resposta. Então, se o Espírito sabe que o amor, o relacionamento íntimo, é um pilar tão difícil de manter em pé, aonde ele vai bater? Nesse pilar. Então, quando vocês estão num relacionamento, o obsessor, ele tem uma vantagem. Ele sabe o que está naquele momento inflamado em você e o outro não sabe. Aí ele vem e joga a palavra certa. Duas palavras. Não precisa de uma frase. Duas palavrinhas. Ele pega, sussurra no ouvido e a pessoa... ela simplesmente repete. Só que a mesma regra para perceber se é do obsessor ou do encarnado é achar o sujeito. Porque se foi uma frase lançada e o amor estava, a pessoa estava distraída e ela pegou e falou, a frase falada não vai estar conjugada na primeira pessoa. Então você consegue saber verbalmente se a palavra foi dita, a frase foi dita pela pessoa que está contigo ou pelo obsessor. Porque por que alguém passa uma comunicação do plano espiritual direto? Porque está relaxado, está tranquilo, está numa conversa, porque quando estamos em laços afetuosos, nós nos sentimos seguros com aquela pessoa. E nós baixamos a nossa proteção quando estamos a dois. E quando estamos a dois, no elo de confiança deste pilar, onde um pilar amoroso soma com outro pilar amoroso, nós acreditamos que estamos seguros. E perdemos a nossa proteção. Por isso que é tão fácil os espíritos interferirem na vida de vocês. Não se trata de uma questão, eu preciso rezar mais atento. Não. Se trata realmente que quando você está ao lado de alguém e você encontra nos pilares amorosos dela uma semelhança com os teus pilares, e estes pilares dois começam a se tornar um só, você se entrega e esquece do plano espiritual. Aí o espírito faz o que quer. Ele joga a palavra na mente, mas a palavra é uma pimenta para o outro. Então, analisa o sujeito da frase. Se o sujeito da frase ele não encontrar, eu acho que você é assim, mas você faz isso. Você achou um sujeito fácil. Ok? Então, a dois é essa comunicação que existe. Sozinho, quando o pilar amoroso não está bom, o obsessor vem também. Ele fala, eu vou morrer só, vou virar tia. Ele vai subir no seu pilar. Ele vai bombardeando o pilar afetuoso. Entende? Não deixa. Não, mas uma pergunta não só, digere um pouquinho. Então, por isso que amorosamente é mais fácil lançarmos palavras pequenas, 1, 2 palavras, não frases extensas, porque na frase extensa faz com que a pessoa reflita e ela ponha a defesa dela. Então, 1, 2 palavrinhas. Às vezes a pessoa está desatenta, ele solta. Aí, azeda. Aí é a consequência. Aí, já deu brecha, vai embora. Então, fique atento. Agora vem aquilo que eu disse a vocês. O amor é uma construção. Não se constrói amor verdadeiro em 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Se constrói amor verdadeiro durante vidas. Então você reencontra a pessoa e vai continuando tijolinho. Reencontra a pessoa e vai continuando tijolinho. São vidas para fazer amor verdadeiro. Então, em verdade, durante a vida carnal de vocês, vocês vão encontrar muito mais amores falsos que durarão um verão do que amor que durarão décadas. Porque o amor, ele é construído. E quando estamos na construção do amor e não conseguimos ter tolerância, difere do obsessor. O obsessor, ele vai agir na nossa invigilância e vai apimentar, vai colocar fogo no relacionamento. Nós vamos pegar fogo se quisermos, ou vamos ser brasa se quisermos, ou vamos ser água se quisermos. É nossa escolha. Mas quando estamos na construção do amor e precisamos exercitar muita tolerância,
nós precisamos estar atento à submissão. Porque um relacionamento submisso nunca é um bom relacionamento. Aonde um precisa sempre baixar a orelha, aonde um precisa sempre ser ele o errado, aonde um precisa se rebaixar com medo de perder o relacionamento, você está construindo qualquer outra coisa, menos o amor. Então, a análise que eu peço a vocês não é sobre o que você pode ou não a fazer, é o que você está abrindo mão, de fato, para que você acredite que este seja uma construção de amor verdadeiro. Isso não difere da crença do outro, porque você pode pegar os obsessores, mas você não pode culpá-los. Sabe por quê? Se o obsessor teve a capacidade de colocar a palavra na boca do companheiro para te afetar, quem está contaminado é você. Então, você que vigia os teus pensamentos para não se tornar presa fácil. Entende? Então não se passa de uma aceitação, de verbalização. Se o outro falou palavras que te doeu, você tem que falar assim: obrigado, Senhor, porque eu devo estar me perdendo em algum momento. Deixa eu rever os meus atos. Aí você começa a analisar os seus atos para você ser fortaleza. Porque na guerra, ninguém vai bater no castelo mais forte. Vai quebrar os castelos mais fracos. Então você tem que ser mais forte espiritualmente. Aí então os outros obsessores vão falar e você não vai se contaminar. Então o relacionamento vai ter uma naturalidade. Quando você parar de se importar com que as palavras agudas vêm. Sabe, Senhor, eu sei dentro de mim que essas palavras me machucaram. Porque essa dor está em mim, não está nele. Mas eu não tenho direito de cobrá-lo nem de mudá-lo. Eu tenho direito de olhar para mim e ver aonde eu posso ser melhor para que isso não me machuque. Aí você destrói o obsessor. Você tira a força do obsessor, que é conhecer você sem saber como você vai reagir. Aí eles falam. Entende? Então, é a nossa obra. Se estamos num relacionamento que o outro fala muito, palavras que nos dói, não é culpa do outro. Não é internando ele na igreja, não é colocando ele no centro, não é enfiando na mente dele o conteúdo espiritual. É olhando o conteúdo espiritual e falar: Senhor, se me machuca, é porque ele em mim está o problema, não é no outro. Porque o outro é apenas a caixa de som ligada na sintonia da minha falha. Aí quando você passa a não verbalizar, não questionar, entendendo que é em você a mudança, o relacionamento acaba. Porque os obsessores falam: perdeu a graça. É fácil? Nem um pouco. Nem pro Douglas, que sabe isso há 10 anos, ele consegue. Então, vocês que estão aprendendo agora, vamos em frente. Percebe? Só para encerrarmos. Na análise de um relacionamento, existe uma linha que não deve ser rompida, é a linha do livre-arbítrio. Quando alguém agride fisicamente o outro, encurtou a linha do livre-arbítrio. Ninguém apanha por quê? Ninguém escolhe apanhar. Se alguém agrediu fisicamente, ele invadiu a lei do livre-arbítrio. Qualquer ação sua, segundo essa agressão física, ela está resguardada na lei do livre-arbítrio. Agressão moral, ao ponto de que ele invadiu o seu íntimo, te desconstruindo psicologicamente, transformando você em algo que você não deseja ser, também é uma imputação sobre a lei do livre-arbítrio. Então, nesses dois sentidos, agressão moral e agressão física, é uma invasão do livre-arbítrio. Toda decisão posta pelo agredido em revide ou ela é atenuada porque houve uma invasão do livre. Isso é bom saber. E se estiver nessa situação, a melhor forma é ser racional e seguir, não se tornar dependente. Então a única coisa que eu falo a vocês dos relacionamentos é passando a lei, como funciona, e mostrando a vocês
que na agressão física e na agressão moral, que degride o ser, na desconstrução íntima, ela não é benéfica. Então ninguém é lançado ao corpo, ninguém tem uma vida para viver a dois sendo agredido. Essa não é vontade de Deus. Entendeu isso? Ninguém é obrigado a conviver com ninguém. Vocês aceitam a viver em relacionamentos abusivos porque o seu pilar amoroso é tão frágil que quando encontra um outro pilar amoroso, vocês se escoram e se acomodam. Vocês esquecem que vocês são essência divina. Que este pilar amoroso, que por hora é frágil, não é para sempre. Porque é tua responsabilidade construir. É tua responsabilidade fortificá-los. Entende? A hora que invadiu a lei física e moral, você deve reaver as suas atitudes. Urgentemente. Ficou explicado? Deu para entender? Respondido? A sua pergunta e já vamos encerrar. Porque se o Douglas ficar aqui mais amanhã, ele nem acorda. Senhor Galera, você deu essa resposta na semana passada. Como trabalhador, tanto aqui, em qualquer lugar que a gente vá, como saber se a gente, ao ajudar uma pessoa, se a gente não está invadindo, tirando a responsabilidade dela, ou entrando no livre-arbítrio dela, até onde a gente vai, ou se que a gente Vocês todos escutaram a pergunta dela aí no fundo? Não? Eu vou repetir. É importante e é muito séria a resposta. Ela disse assim: no trabalho da casa, uma trabalhadora da casa, ou aquela pessoa que fora daqui quer fazer o bem, como que você sabe aonde você está sendo de fato ajudando ou interferindo no livre-arbítrio, ou às vezes estagnando a pessoa? Porque a pessoa às vezes é acomodada. Ela quer ajuda, mas ela não quer ser ajudada. Ela quer ajuda, mas não quer se ajudar. E como identificar isso? Isso foi uma pergunta que o Douglas me fez há muito tempo atrás. Certa feita, o Douglas, fora daqui no contexto profissional, foi visitar uma empresa de um amigo dele, que é presidente de uma casa espírita. Então ele acreditava que por ser presidente de uma casa espírita, teria uma mente mais aberta. O Douglas sentou na cadeira, o amigo dele na frente, o espírito veio e sussurrou no ouvido do Douglas: Douglas, preste atenção no sistema renal do seu amigo. E o Douglas olhou, foi visto o olho espiritual, e houve uma grave infecção urinária. Aí o Douglas virou para o amigo dele e disse assim: eu vejo que um espírito está te advertindo sobre uma infecção urinária que você tem nos seus rins. Você deve procurar um médico. O amigo dele, sabedor do trabalho, confiando no Douglas, falou: não, tudo bem. Passou uma semana, a esposa do amigo mandou mensagem para o Douglas e falou assim: Douglas, nunca mais você fala com ele dessa forma. Ele tem pânico de médico. Para esse homem tomar uma injeção, a gente tem que amarrar ele e levar para tomar uma injeção. Quiçá levar ele no médico. Faz 7 dias que ele não dorme, porque ele acredita em você, mas tem mais medo ainda do médico. Quando a esposa dele fez esse relato, Douglas entrou no centro e foi para estar conosco e perguntou: por que aconteceu isso? Por que vocês permitiram acontecer isso? Nós falamos: nós nem falamos nada. Nós não nos intrometemos na vida de ninguém. Aonde você ensinou, ou nós ensinamos vocês, que nós interferimos na vida de vocês? E o que você fez? Interferência. Então você escutou os bons espíritos ou os maus espíritos? Os maus espíritos. A responsabilidade de quem? É tua ou é nossa? E ele me perguntou: como eu devo agir então, Joseph? E eu disse o que eu vou responder a vocês: você ajuda quem te pede. Se não te pede, você não faz nada. Ah, mas a pessoa precisa de ajuda a hora. Em silêncio. A pessoa está tomando um caminho errado. Ore em silêncio. Existem 2 formas de você interferir na vida do outro, sem o livre-arbítrio: quando a pessoa está drogada ou quando ela está louca.
porque aí ela perdeu os sentidos. Aí precisa de uma intervenção de alguém racional. Fora isso, qualquer ajuda é intromissão. Quantos irmãos imaginam que o outro está passando fome e leva uma cesta básica na casa do outro? Isso é gravíssimo, muitas vezes, para o psicológico da pessoa. Porque às vezes ela está em necessidade, mas ela não tem humildade de reconhecer a necessidade dela para expor. E você chegar e te trouxe uma cesta básica, achando que está fazendo caridade. E você está destruindo moralmente a pessoa que está recebendo. Quanto vocês na vida caírem, os seus joelhos se dobram. E vocês pedem ajuda. Se vocês não aprenderem a cair de joelhos, o orgulho vai deixá-los tóxicos, deixá-los de forma que não deveria estar. Então, entra o processo. Quando vocês precisam de ajuda, peçam. E quando vocês precisam ajudar, ajudem. Na casa espírita. Quando o trabalho é feito na casa espírita, a partir do momento que vocês adentraram nesta sala, para aqui estarem, vocês estão pedindo este ensinamento. Então vocês consentiram. Adentrou na casa espírita para buscar um trabalho de umbanda, de reiki, de cirurgia, de apometria. O fato de vocês saírem da casa de vocês e adentrarem aqui na casa já é o consentimento, é o pedido de ajuda. Então o trabalho deve ser feito na casa, porque você dá o livre-arbítrio da pessoa do quê? Eu vou ou eu não? Eu procuro ou eu não procuro? E lá fora? Quando, por exemplo, você ajuda a pessoa, mas ela não assume a responsabilidade daquilo que ela tem que fazer também. Mas ela pediu tua ajuda? Sim, se pediu, ajudamos, mas ela tem responsabilidade sobre aquilo, mas aí ela não faz o que tem que ser feito. Vou dar um exemplo recente do Douglas. A sobrinha dele, assim possamos dizer, pediu uma orientação para ele. Ele deu a opinião dele. Ela foi e tomou a decisão dela. E veio comunicar a ele a decisão dela. E ainda pedindo ajuda para ele fazer a decisão dela. Ele parou assim. Ela veio, pediu ajuda, eu falei, e ela quer fazer ao contrário do que eu falei. O que ele fez? Ajudou. Vai, quebra a cara. Quando você quebrar a cara, você volta. Foi isso que ele falou. Mas isso é ele, não sou eu ensinando. Fique bem claro, coloque as aspas. Assim funciona. Você faz a tua parte, mesmo sabendo que não vai dar certo, mas é a pessoa. Aí quando ele, hoje não, porque ele já é ciente, quando ele faltava nele entendimento, neste caso, mexia com sonho. Se tratava do sonho daquela jovem, era o desejo dele. Qualquer negativa dele, ele não estaria falando não, ele estaria desconstruindo um sonho. Então, há muitas formas de fazermos o que for, mas não nos dá o direito de assassinarmos sonhos. Sabe? Certa feita, uma outra sobrinha, assim possamos dizer, chegou nele e falou assim: eu vou casar, eu quero uma festa grande, eu quero isso. Ele falou: mas você não tem dinheiro nem para comer. Porque se você pedir a opinião do Douglas, ele é mais ou menos assim, ok? Não peçam a opinião dele, já disse a vocês. Não peçam a opinião do Douglas. Aí ela falou assim: mas é meu sonho, eu sempre sonhei em entrar de noiva, não sei o que tem, não sei o que. Ele falou: então vamos casar, vamos lá. Casou. Porque nós matamos de fato, não com armas de fogo. Às vezes nós morremos na vida e partimos para o plano de lá sendo taxados de assassinos. Assassino, e somos perseguidos. E na nossa córtex temporal, nós falamos assim: nós não matamos ninguém. Eu nunca peguei numa arma de fogo, eu nem sei atirar. Como posso eu ter matado alguém? E você é taxado como assassino. Mata-se sonhos.
muitos sonhos nossos foram mortos. E muitos sonhos nossos nós matamos. Então, às vezes, é melhor, vamos sonhar juntos? Porque se a gente sonha junto e tem uma chance de dar certo. A sobrinha casou, deu tudo certo. A endividada até a 7ª geração, mas deu tudo certo. Casou. Se funciona. A vida é assim. Não partamos desta vida matando sonhos. Então nós ajudamos as pessoas. Se nós vemos que a pessoa está na utopia, não vamos julgar. Se não podemos ajudar, não atrapalhemos. Se a pessoa está trilhando e você está vendo que está errado e é desejo dela, a gente não pode atrapalhar. Ah, mas ela vai errar. Vai errar. O que nós temos que fazer é o seguinte: você vai fazer? Vou. Beleza, se der errado, eu estou aqui. Ah, a pessoa não prospera, a pessoa é dela. Respeita. Agora, se você estiver muito preocupado com as pessoas que não andam do seu lado, você esquece de caminhar. Entende? Nós nos preocupamos tanto com os outros. Ah, os outros. Agora que a gente viu, a gente está no mesmo lugar. Aí vem os espíritos, falam. Aí vem a aprovação. Aí você fala assim: por que eu? Eu fiz tanto bem. Não, você quis que as outras pessoas caminhassem, mas você esqueceu de caminhar. Você não progrediu, você não prosperou, você não fez a tua obra. E essa jornada é cada um segundo a tua obra no final. Você é visto pela obra que você fez. Não o que você fez pelos outros ou o que os outros fizeram por você. É as tuas ações, as tuas atitudes. Guardai essa frase. Já vamos terminar contigo. Guardai essa frase. Ao outro, você vai dar o direito dele ser quem ele quiser. Com os sonhos dele, com a fé dele, com a vida dele. A você. Você vai olhar ao espelho e vai conjugar a frase na primeira pessoa. Hoje eu vou ser melhor do que ontem e amanhã eu vou ser melhor do que hoje. E isso será para você um mantra. Você vai viver a sua vida pautada em ser melhor um pouquinho a cada dia. Mas ao outro, seja qual outro for, ele tem o direito de ser como ele bem quiser. Se ele, em determinado momento, te pedir ajuda, não pense 2 vezes. Ajude. Se você já está cansado de ajudar, ajude em dobro. Porque o trabalho mais reconhecido é o trabalho esforço em dobro. Quando você ajuda aquele que você já cansou de ajudar e não anda, você vai e ajuda de novo. Quantas forem necessárias. Porque você está amando a pessoa. Porque se você perguntar para uma mãe e um pai, entre 5 filhos, qual ele vai ficar mais a sua atenção, ele vai responder no mais difícil, naquele que lhe dá mais trabalho. Porque aqueles que não dão trabalho já seguiram a jornada, mas eu tenho que cuidar daquele mais difícil. Ao outro, dê o direito dele ser como quiser, falar o que quiser, fazer o que quiser, mas a você, ser melhor. É assim que funciona. Se nessa situação ele mesmo em curiosidade, quisesse o que você tivesse dizer, ofertava essa ajuda, a responsabilidade da pessoa pode ser da pessoa que se Compartilhado. Deixa eu tentar formar a tua pergunta, que você concorda se eu refazendo ela está de acordo. Você disse que quando tem alguém, um amigo, que precisa de uma ajuda, e você ajuda, e o resultado não é tão benéfico por causa da decisão dele, mas você ajudou, essa consequência é dele? Teve um caso na situação atual, como você disse, ele pediu essa ajuda. Sim.
Quando um amigo te pede uma ajuda e a tua orientação gera um caso não tão bom, débito compartilhado. De certa forma, nós somos responsáveis Por isso, também a se envolver no problema. se for bom e o resultado for bom, você ganha louros. Se o resultado for ruim, você ganha as consequências. Mesmo se a sua intenção for boa, De intenção boa, o inferno está cheio. Neste caso, quando alguém nos pede ajuda, nós precisamos estar muito certo do que vamos falar. Muito certo. Quando estamos numa casa religiosa e vocês adentram aqui, todos os médios, os participantes estão sob a intuição de espíritos. Então a palavra é sempre direcionada ao qual leve o menos dolo possível. Mas mesmo assim ainda acontecem algumas comunicações que não deveriam acontecer, gerando dolo para as consequências. Quando estamos lá fora e alguém nos pede ajuda, nós precisamos nos despir de toda a nossa vaidade, nos despir de todo o nosso interesse, para podermos dar uma resposta que não nos comprometemos. Ok? Imparcialidade. Mas sempre com otimismo, com energia boa, nunca depreciativa, nunca menosprezando. Então, nesse caso, assim, a dúvida da escolha vai a cara da pessoa. Porque tem que ser. Você não pode escolher por ela. Tinha uma trabalhadora da casa que ela tinha uma alma muito generosa, de coração muito grande. E um dia eu disse a ela: minha irmã, cuidado, porque como a tua alma é muito generosa, você quer ajudar muitos. E esse querer ajudar muitos não te faz uma pessoa caridosa. Porque quando você quer ajudar muito, fora dos redutos da casa, você se envolve em karmas que não são seus. Então você quer ser útil e solícito lá fora para todo mundo. Daqui a pouco a tua vida não anda. Porque você deu palpite aqui, deu palpite lá, deu palpite lá, deu palpite lá, deu palpite lá. E aí daqui a pouco começa a dar tudo errado para as pessoas que você deu palpite. E essa energia volta para você como débito compartilhado. Por muito, não devemos confundir caridade com excesso de intromissão. E é o que acontece. Quer ver um excesso de intromissão? O médium ou o trabalhador da casa está aqui na casa, atende qualquer consulente. Daqui, no dia seguinte, ele pergunta: nossa, você passou comigo, você está bem? Está tudo certo? Foi tudo bem no atendimento que eu fiz para você? Isso é uma interferência. O médium, ele está aqui na casa para ser um instrumento, não é para ser vigia do outro ver aqui como consulente. Se o consulente retornar, significa que aquele se sentiu bem. Se não se retornar, faz parte do processo. Agora, o médium precisa da afirmação exterior de que nunca viu um médium. E precisava da afirmação externa que perdurasse. Assim também vale para os trabalhadores. Se vocês não tiverem no seu coração que vocês estão aqui porque amam estar, porque te faz bem, nem venham. Não pedimos a vocês nada a não ser o seu coração. E cravado na certeza da sua alma que vocês vêm aqui para servir e não para serem vistos. Este é o trabalho. E é servir. E para procurar na rede social, procurar na internet. Ah, meu passe foi bom para você? É ser visto. É ser visto. E não estamos aqui para ser vistos. Estamos aqui para servir. Quando servirmos, e servirmos com racionalidade, sem intromissão, tudo lá fora. Se vocês me perguntam, e muitos me perguntam, o que eu faço da minha vida está assim, 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 assim. O que eu falo a vocês, em grande maioria? Acendam uma vela por 7 dias. Coloquem em tua casa. Porque tudo que precisarmos passar a vocês, passaremos em sonho. Porque a vela nos conectará. Então você acendendo a vela na tua casa, você criará um portal que ligará ao centro. E à noite, espíritos técnicos vão à tua casa. Ao adormecer, nós sentaremos na mesa da tua casa e vamos conversar.
Aproveita que tem 24 horas e passe já compra. Aproveitar essa noite. Porque se eu falar através do médium, eu estou colocando a minha alma mais a do médium que consentiu em falar no resultado da sua ação. Olha isso. Primeiro que o Douglas não trava. Ele já sabe porque ele já se envolveu com isso. Então ele trava. Então qualquer coisa, quando é muito uma interferência muito aguda, o Douglas pergunta, tem certeza? Nós, vai dar tudo certo. E quando ele confia, vai. Quando ele não confia, ele trava. Nós colocamos a vela. Porque aí nós, em sonho, vamos conversar com vocês. Aí vocês acordam com a intuição e a vida corre certo. Porque qualquer coisa dita por nós, neste estudo, que leve qualquer um de vocês a cometer algum ato, ele, o médium, e nós somos coautores. Mas, em suma, se o que falamos aqui abre a mente e evita vocês a cometerem erros lá fora, nós somos também colaboradores. Aí nós criamos uma energia de progresso, e esta energia faz com que os nossos erros vão ficando no passado e fazendo acertos, errando menos. Eu escuto e passo para frente. Falaram que se você aquilo te faz tentar você modificar, eu posso passar para frente? Pode. Você é coautor. Se você passou para frente e a pessoa fez bom uso, Se não fizer, você também é coautor. então eu vou passar. Quando a pessoa entende Assim, por exemplo. Mas isso é tão fácil. Mas eu também sou coautor, você não entendeu errado? Vamos lá, eu vou dar só um exemplo para encerrarmos. Vamos dar um exemplo só para encerrarmos. Eu sempre dou esse exemplo, ele é bem simples até de entendimento. Vamos supor que Maria brigou com João. Maria brigou com João, eles eram um casal. Aí eles estão separados. Aí veio a Ana e falou para Maria: ainda bem que você largou dele. Ele não presta, ele é aquilo, e contaminou Maria. Aí quando João veio tentar a reconciliação, Maria matou ele de facada. Quem matou João? O que a Ana fez? Se intrometeu na vida do outro. Aí tem um ditado popular: em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Aí vocês metem o macarrão, a colher de macarrão, o pecador, a concha. Percebe? Então a interferência e a intromissão traz a vocês coautoria. Se vocês estão numa discussão apaziguando, colocando panos quentes, ótimo. Agora, vocês estão na discussão dos outros colocando pimenta, vocês querem o quê? Aí depois a vida se torna um caos. Aí vocês falam: ai pai, o que eu fiz? Aí nós espíritos falamos: Senhor, será que eu mostro? Será que eu não mostro? Na sua própria vida. Durante nossa jornada, nós nos intrometemos tanto na vida de tantos, que quando a vida nossa para, a gente nem sabe por quê. Olhemos a nossa jornada. Mas é boa intenção. Sim, o inferno está cheio de boas intenções, é a desculpa mais falada. Eu matei porque eu não matei ninguém, nunca peguei a mão numa arma de fogo. Aí mostra num slide grande: você matou o sonho desse, o sonho daquele. Esse aqui te procurou ajuda para que fosse você a palavra boa para direcioná-lo e você o destruiu. Você não é capaz, você está errado. Você fala o problema e você fala para ela, achando que ela vai te dar um. Ela põe nas suas Ela fala assim: costas. o que você acha? Aí você, isso que eu te pergunto. O que eu faço aqui com vocês? Eu ando por vocês? Eu mostro, através de parábolas, através de alegorias, como é. Aí a mente de vocês faz assim: nossa, tão simples. Aí a hora que vocês percebem, falam: mas eu sou tão isso, eu ainda faço tanto disso. É isso. Se trata
de mostrar a vocês que vocês são a origem e a causa das dores. Se vocês não querem sofrer mais, se vocês não querem passar mais por essas dificuldades, vocês devem mudar, porque o passado já foi, o presente é uma página em branco. Cabe em vocês também. Ou mudam, ou reformam, ou vão ser sempre estagnados. Ok? Vamos encerrar. Vamos fechar os nossos olhos por um instante, convidando os passistas a ficarem de pé para o nosso passo coletivo, na certeza de que não existe acaso, que na noite de hoje, cada irmão encarnado que aqui está e cada irmão desencarnado que aqui também se encontra, aqui está porque Deus nos quer aqui na noite de hoje. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu meio. Entregue sua vida, os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Na certeza de que fomos socorridos em nossas necessidades, na certeza de que sobre os nossos corpos espirituais caiu uma chuva que nos refrescou a alma, mesmo que o dia escaldante esteja, sentiremos a alma leve, com frescor, porque Deus assim o desejou. E esta chuva, que é apenas a essência do nosso Criador, é a tua misericórdia derramada sobre nós, assim nos libertará por muito de nós mesmos. Ó Senhor, reconhecendo em nós a nossa fraqueza, as nossas tormentas, porque toda a origem está dentro de nossas escolhas. Nos auxilia para as escolhas vindouras serem mais pautadas no amor e menos na dor, mais pautadas na caridade e menos na cólera. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Na oração que o próprio Cristo nos ensinou, dá-se por encerrado os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Amém.